A volta de Amy, capítulo 3. O encontro. Ao abraçá-lo, não pude conter as lágrimas. Tudo tinha sido realidade. Tudo. Você está mais alto, Pedrinho. Você é que está mais baixinho. Encolheu. Rimos como tantas vezes tínhamos feito antes. De repente, lembrei-me de que Vitor estava me esperando na barraca. Antes era sua avó, agora é o seu primo. Você não pode viver sem se preocupar? Amy sempre adivinhava meus pensamentos. Tem razão, mas é que nada. Coloquei-o para dormir profundamente na barraca. A noite é nossa. De verdade? Claro. Você quer ver pela tela? Perguntou Amy, pegando aquele aparelho que usava no cinto. Uma pequena televisão. Não é necessário, acredito em você. Veja só, isso já é um avanço. O quê? Que você já seja capaz de acreditar em algo. Não entendo, Amy. O motivo da sua viagem não foi uma dúvida? Pensei um pouco antes de responder. Amy tinha razão. Tinha colocado em dúvida a sua existência. Isso fez com que eu quisesse comprovar. É verdade, mas valeu a pena. Agora tenho a certeza de que você existe. E quando eu for embora? Não vai pensar que foi tudo um sonho? De jeito nenhum, você é real. Toquei no ombro dele. E antes, não era real também? Apesar disso, você duvidou. De novo tem razão. Por que a gente duvida às vezes, Amy? Porque a mente funciona em vários níveis, desconectados uns dos outros. Em algumas ocasiões, um homem pode ser violento e cruel, noutra, carinhoso e pacífico. Se você está num nível alto, pode chegar a viver coisas maravilhosas, como encontrar-se comigo, compreender grandes verdades ou transformar seus desejos em realidade. Se você está num nível baixo, não pode ligar-se aos níveis superiores. Embora os tenha conhecido antes, você vai duvidar. Não voltará a acontecer, Amy, mas por que você não veio no verão passado? Já tinha escrito o livro e... Você pensou que eu viria imediatamente? Riu. Eu não lhe dei data exata. Você tem que começar a desenvolver a paciência. A ciência de manter a paz interior. Quem é impaciente não está em harmonia com o universo. Tudo tem sua hora, seu tempo. Com suas dúvidas, você viola uma série de requisitos necessários para estabelecer um contato. Mas você é um caso especial, apesar de, às vezes, duvidar da minha existência. Sinto muito, Amy. Repito, isso não vai acontecer novamente. Amy respirou o ar noturno e olhou as luzes do balneário situado do outro lado da baía. Mas tudo está perfeitamente bem no universo. Venha, vamos dar uma volta pela galáxia. Fantástico! Onde está sua nave? Debaixo d'água? Não, aqui em cima, apontou para o céu. Olhei, mas só vi estrelas. Não vejo nada. Está invisível. Vamos. Quero apresentá-lo a uma pessoa. Você não está sozinho dessa vez? Não, respondeu pegando um dos aparelhos do seu cinto. No começo, não gostei da ideia de partilhar a viagem com uma pessoa desconhecida. Sentia-me mais à vontade a sós com ele. Como vamos subir na sua nave? Naquele momento, uma luz amarela muito forte nos iluminou e senti que me levantavam no ar. Dessa vez, não me assustei muito. Já tinha experimentado isso antes. O OVNI pairava sobre nós, como uma abertura luminosa por baixo. E em segundos, estávamos de pé dentro da nave, na pequena salinha de recepção que eu já conhecia. Não pude evitar a emoção. Ei, que aconteceu? Perguntou rindo. Você parece uma velha chorona. Não sei. É que estar aqui de novo é tão irreal. Mas não é fantasia, é realidade. Obrigada, Amy. Deixe de bobagens. Se não fosse pelas suas dúvidas, isso seria perfeitamente normal, como sempre foi. Vamos, alguém nos espera na sala de comando.
Venha por aqui. Segui-o sem muito entusiasmo. Imaginei que um senhor de cara verde nos esperava. Em Ofir, havia visto todo tipo de seres estranhos. Quando entramos, vi uma criança estranha, com uma aparência mais ou menos humana. Uma menina magra, de pele clara, olhos de cor violeta e cabelos cor-de-rosa compridos, enfeitados com uma ridícula borboleta feita de pano amarelo. Usava uma blusa azul muito folgada. Olhou-me fixa e seriamente, como se eu fosse um bicho raro. Pareceu-me antipática e definitivamente feia. M conversou com ela em um idioma estranho, mas mencionou meu nome. Quero apresentá-lo a Vinca, disse-me depois. Vamos, cumprimentem-se. Animávamos sorrindo, falando nos dois idiomas. Olhamo-nos sem grande alegria e sem amabilidade. Ela me deu uma mão comprida e magra. Senti uma espécie de repulsa que quase me impediu de tocá-la. Somente por boa educação e só depois de contar-lhe os dedos disfarçadamente, eram 5, apertei-a. Tinha um calor e uma suavidade agradáveis. Disse muito prazer e me aproximei para lhe dar um beijo no rosto, como é de costume entre meninos e meninas da minha cidade. Ela cochichou alguma coisa indecifrável e retirou o rosto, surpresa. M dava muita risada. Explicou-lhe em seu idioma que para mim era normal cumprimentar assim. No mundo dela, isso não se faz. É uma questão de costumes, disse rindo. Lembrei-me de que em Ofir o beijo era muito comum, por isso deduzi. Então o planeta dela não é civilizado? Isso mesmo. Ela é proveniente de um mundo tão incivilizado como a Terra. Bom, é melhor que possam conversar entre vocês. Tome, coloque isso no seu ouvido. É um tradutor. Emitia em sua mão um pequeno objeto parecido a um fone de ouvido, mas sem fio. Também entregou um para a criatura de olhos violetas. Agora, disse M falando em outro idioma, mas pelo fone eu escutava a tradução. Converse entre vocês. Alô? Disse a humanoide. Apesar dos seus lábios emitirem sons estranhos, eu podia compreender através do fone. Alô? Respondi. Como se chama seu planeta? Perguntou-me. Terra. E o seu? Kia, respondeu. Depois de conversar com ela, sua presença tornou-se mais agradável. Quantos anos você tem, Vinca? Perguntei. 245 anos, respondeu. Fiquei perplexo. Ela não parecia ser tão terrivelmente velha. Esperem, intercedeu M, divertindo-se com o diálogo. Enquanto o planeta Kia dá mais de 20 voltas ao redor do seu Sol, a Terra só dá uma. Os dois têm mais ou menos a mesma idade. Observei Vinca muito atentamente. Tinha orelhas pontiagudas muito bonitas que combinavam bem com seus cabelos, fininhos como os dos pintinhos recém-nascidos. Então, em seu mundo não se pode beijar no rosto, somente os namorados, noivos ou casados se beijam, explicou. Vocês parecem ser muito modernos na Terra. Não tanto quanto em Ofir. O que é Ofir? Um mundo civilizado. Ei, M, você não levou Vinca para passear pelo universo? Sim, mas não a Ofir. Preparem-se. Agora veremos um espetáculo muito interessante. A Dança da Galáxia. Pedimos que nos explicasse melhor. Bem, vocês sabem que as estrelas se movem. Quis impressionar Vinca com os meus conhecimentos de astronomia. Os planetas se movem, mas as estrelas são fixas, disse eu. M ria e explicou. Parecem estar fixas. No entanto, movem-se em grande velocidade ao redor da galáxia. Agora, vamos observar como se estivéssemos fora da dimensão espaço-tempo como conhecemos. Dali, veremos a Via Láctea. Será como assistir um filme em câmera rápida.
Vocês compreendem? Nós dois dissemos que sim, apesar de não demonstrarmos muita certeza. Cada estrela emite uma vibração ao mover-se. Nós as escutamos em forma de som. Ao mesmo tempo, captaremos o som de cada objeto celeste da galáxia. Vamos! Convidou-nos a sentar, enquanto se dirigia aos controles. Na tela central, apareceu o balneário. Vi a barraca e o carro de Vitor sobre a pedra destacava-se com muita nitidez o coração alado. Ali está o símbolo! Quando eu procurei, não consegui encontrá-lo. Foi uma brincadeira, Pedrinho. Sempre esteve ali, mas eu o hipnotizei para que não visse. Mas como foi que você me hipnotizou? Não escutei nenhuma ordem sua. Foi uma ordem telepática. Hipnose à distância, exclamou Vinca, admirada. Isso deve ser fabuloso, disse eu, pensando em todas as possibilidades que poderia ter se pudesse fazer algo semelhante. Por exemplo, ordenar a um vendedor de brinquedos que me desse de presente tudo o que eu quisesse. Convencer o meu professor de que minha prova estava perfeita, mesmo que tivesse uma folha em branco na frente do seu nariz. Poderia... Quem fosse capaz de tal poder, disse M, poderia cometer todo tipo de engano. Por isso, essas altas capacidades estão fora do alcance de quem as utilize para o mal. A lei universal rege esses assuntos. Sentia-me com autorização para obter esse poder. Conheço essa lei, é o amor. E você pensa que é suficiente conhecê-la? De que mais preciso, M? Praticá-la. Você tem razão. Por isso eu sempre a pratico. Acreditava sinceramente no que dizia, mas as palavras de M foram como um balde de água fria. Você acha que deixar alguém na ruína só para satisfazer seus caprichos é amor? Considera que obrigar uma pessoa a agir contra sua vontade é amor? Pensa que enganar e trapacear é amor? M captava alguns pensamentos meus que passaram tão rapidamente que nem eu mesmo os tinha percebido. As suas duras palavras fizeram-me cair, desabando sobre o encosto da poltrona. Foi como se me tivesse partido em dois. Senti vergonha. Não consegui falar. Estava completamente sem energia. E, além de tudo, Vinca tinha sido testemunha da minha desonestidade mental e da reprovação de M. Com um tom carinhoso, M procurou consolar-me. Não se preocupe, Pedrinho. Coloquei-a em um estado de transe. Não escutou nada. Isso me tranquilizou um pouco, mas ainda não era capaz de mover-me ou de falar. Sempre pensei que tivesse sido um menino exemplar. Acabara de comprovar que, na minha imaginação, podia tramar coisas muito desonestas. M conseguiu fazer com que eu percebesse isso, e minha opinião sobre mim mesmo ficou muito abalada. Eu era bastante desonesto. Pouco a pouco, comecei a sentir uma grande raiva de M. Não quis sufocar este rancor, porque foi justamente ele que me deu forças para me recuperar. Este é o lado mais difícil do meu trabalho. As pessoas não gostam que lhes sejam mostrados defeitos que acreditam não ter. Mas, se ninguém o faz, jamais vão saber que os tinha e nunca poderão resolvê-los. Ninguém tenta superar um defeito que acha que não tem. É preciso, entretanto, dizer as coisas com jeito e pouco a pouco. Sentia que cada palavra de M era um ataque, uma acusação, uma calúnia. Minha raiva aumentava cada vez mais. Quem era ele para sentenciar-me? Não podia me julgar de forma tão feroz por causa de uma brincadeira da imaginação. Pensei que eu fosse capaz de usar o poder de hipnotizar à distância para fins negativos, porque nunca tinha sido um menino mau. Seu ego já se recuperou? Perguntou M, rindo normalmente, mas seu riso me pareceu sádico e cruel. Você vai continuar a me ofender? Meu tom parecia desafiador.
Quero voltar para casa, para a barraca. Já me cansei de tudo isso. Levantei-me, tinha recuperado minha autoestima. Só M é que era injusto e caluniador. Olhei o zombeteiro e lhe disse: Você, o menino maravilha, o extraterrestre, falando de amor, tagarelando sobre o amor, e na hora da verdade só sabe apontar os pequenos erros das pessoas. Você não tem nada de amor. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode vir nada de bom de um ser desonesto como você. Por isso vou embora. Vou embora. Me escutava com tranquilidade as minhas agressões verbais. Pareceu-me perceber certeza em seu olhar. Sei que isso dói, Pedrinho, mas é pelo seu próprio bem. Desculpe-me. Nada de desculpas, vou embora. Vinca acordou. Você não pode ir embora tão rápido, Pedrinho. Gostaria de conversar um pouco mais com você. Saber mais de você, do seu mundo. Suas palavras me surpreenderam. Voltei à realidade. Suspirei. Bem, eu também não queria ir embora, Vinca, mas é que... É que o quê, Pedrinho? Perguntou, olhando-me no fundo dos seus olhos luminosos de cor violeta. Era muito linda, mas só agora eu percebia. Por que você quer ir embora, Pedrinho? Eu? Para onde? Você disse que queria ir embora. Por quê? Então eu me lembrei do caluniador. É que M está estranho. Ofendeu-me. Parece que eu dormi um pouco, não escutei nada. É verdade que você ofendeu Pedrinho, M? Dizer a verdade é ofender? Ele perguntou. Somente quis lhes mostrar que uma ideia sua era falsa. Isso feriu o ego dele, mas já vai passar. Pareceu-me perceber um olhar de carinho em Vinca quando me disse: Não vá embora, Pedrinho. Penso que temos muito para conversar. Senti o mesmo. Desejava saber tudo a respeito dela. M começou com outra de suas brincadeiras. Chega de romances proibidos. Vamos ver a dança das galáxias. Cada um de vocês tem seus respectivos companheiros. Acredito ter mostrado a cada um a sua alma gêmea num futuro encontro. Devem ser fiéis, apesar de não a terem encontrado ainda. É curioso, mas senti ciúme. Como soube que ela tinha um namorado? Quando soube que ela tinha um namorado? Não pense mal, M. É só uma amizade com Pedrinho. É difícil ser fiel a uma pessoa que não se conhece, opinei. É claro que você a conhece, só que apenas através de um rápido olhar no futuro. Existe um outro sentido que permite, entre muitas outras coisas, captar, sentir uma pessoa, por mais distante que esteja. Telepatia? A telepatia tem a ver com os pensamentos. O sentido a que me refiro se relaciona mais com os sentimentos. Nunca sentiu a presença de sua companheira, Pedrinho? Aquilo era íntimo demais. Bem, quer dizer que quando estou sozinho à noite, penso que existe alguém só para mim, em algum lugar. Pensa ou sente a sua presença? Bem, isto é... não sei. Acho que sim. Então, você já está desenvolvendo esse sentido superior. Para evoluir mais como pessoas, devemos fazê-lo. Ele nos permite captar também as coisas espirituais, sem necessidade de utilizarmos os outros sentidos e o pensamento. Assim, podemos distinguir entre pessoas boas e más, entre a verdade e a mentira. Aí perceberemos o verdadeiro amor e a presença de Deus. Em Kia, existem muitas pessoas que não têm fé em Deus, disse Vinca. A fé é necessária quando ainda não se desenvolveu esse sentido. Depois, já não é mais questão de acreditar ou não. Percebemos simplesmente a sua maravilhosa presença. Dessa forma, podemos oferecer-lhes nosso amor, sem ter necessidade de vê-lo. Esse sentido superior é o que nos permite captar a nossa alma gêmea e ser-lhe fiel.
apesar de ainda não estar presente. Pensei na japonesinha do meu futuro, mas não senti nada. Não soube bem se isso se devia ao fato de não ter desenvolvido ainda o sentido a que M se referia, ou se a presença de Vinca estava me produzindo uma interferência. Bem, veremos algo muito lindo, mas antes é necessário que purifiquemos esta nave, para que as más vibrações não produzam interferência. M tinha sido testemunha da minha infelicidade mental para com a japonesinha. Senti culpa. É necessário que você deixe isso de lado, Pedrinho. Está bem, M, não o farei mais. Estou me referindo a que não me guarde rancores. Então era isso. Pensei que era por causa do forte sentimento de atração que a presença de Vinca estava produzindo em mim. Por sorte, M não havia percebido. Amigos? Sorriu estendendo minha mão. Amigos, respondi, sem encontrar um motivo para que não fosse assim. Vinca tinha conseguido me fazer esquecer o ressentimento. Apertamos amigavelmente as mãos. Bravo! Exclamou a menina contente. Agora vejamos o concerto das galáxias. A dança das galáxias, corrigiu M. Não obstante, seja também um concerto. Você pode sentar-se, Pedrinho.